Precisamos falar sobre o uso excessivo de tecnologia e os problemas que isso tem causado. Bom, se você está aqui nesse vídeo é porque esse tema realmente te interessa. E quando eu comecei a fazer esse trabalho na internet, era uma coisa que eu pensava assim, será que é algo que incomoda só a mim ou incomoda a outras pessoas? Logo que a gente começou a fazer as primeiras divulgações, eu percebi que o problema não era só meu, mas era comum a muitas outras pessoas que já se sentiram incomodadas pelo uso excessivo de tecnologia. Então, se você enfrenta alguns desses problemas, como sono ruim, cansaço e fadiga, problema de relacionamentos, problema de autoestima, tudo isso pode estar relacionado ao uso excessivo de tecnologia. Eu vejo que as pessoas se incomodam muito com esse uso excessivo, que muitas vezes a gente chama até de vício, pode até ser considerado um vício comportamental. E nesse vídeo eu vou dar 4 dicas sobre como você pode lidar melhor com isso, especialmente as 2 últimas vão te ajudar bastante. São dicas que eu usei na minha vida, que eu ainda uso para ajudar a lidar melhor com esse uso excessivo de tecnologia que a gente tem hoje em dia. Eu sou Leandro Zain, sou especialista em produtividade e pesquisador na área de vícios digitais e eu quero te trazer um pouquinho da minha experiência com o uso de tecnologia. Bom, eu comecei a me interessar por esse tema já desde que eu comecei a estudar produtividade, há quase 10 anos atrás, quando eu percebi que eu tinha que trabalhar, que eu queria fazer as minhas tarefas e logo eu me via procrastinando. Naquela época, né, eu trabalhava muito em computador e eu ficava lá com o Facebook aberto, as notificações, também o WhatsApp no celular, e eu via que o dia passava e eu não fazia o que eu tinha que fazer. Além disso, eu sentia também um grande cansaço mental, um esgotamento mental que durou muitos anos e é um desafio constante na minha vida que eu tenho que lidar. E aí eu fui tentar entender se havia uma relação entre esse cansaço, esse desgaste e o uso de tecnologia. E eu percebi que sim, já a partir das minhas leituras de produtividade, eu vi que isso afetava o meu foco, a minha capacidade de concentração, até a minha capacidade de leitura. Quando eu estava em épocas de usar muito celular, muita tecnologia, eu via que a minha capacidade de ler livros, né? Tá aqui um monte de livro atrás que eu gosto de ler, mas diminuía a minha capacidade de leitura. Fora todo um estado de esgotamento, de irritabilidade. E aí eu fui me deparar com um termo, estudando, procurando em artigos científicos, que é o termo technostress, que é o estresse causado pela tecnologia. Isso não é novo, para minha surpresa. É um termo que foi inventado em 1984 por um autor americano, Craig Broad, que é um psicólogo, que falava sobre o quanto a tecnologia estava mudando a forma do nosso cérebro se comportar, trazendo uma exigência, uma aceleração que não é típica de seres humanos. Então ele foi o primeiro que inaugurou esse termo e logo depois vieram uma série de pesquisas sobre esse assunto. Especialmente após a pandemia, onde a gente começou a usar muito mais tecnologia, a gente ficou, confinado ali, isolado uns dos outros, o único contato que a gente tinha era digital. Isso piorou muito, inclusive as pesquisas nesse termo de tecnoestresse, de o estresse relacionado à tecnologia, trabalho remoto, elas aumentaram muito nos últimos anos, o número de publicações de artigos científicos nessa área aumentaram e viram essa grande relação entre o tempo de tela e o estresse e problemas de saúde mental que também pioraram muito. Estatísticas mostram que o Brasil, nosso querido país, é um dos mais ansiosos do mundo e com certeza isso tem uma grande relação com o uso de tecnologia. Então na sua vida também com certeza isso acontece. Se você está aqui é porque você se interessa por esse tema, é porque você já percebeu isso. Aliás, comenta aqui embaixo, nos nossos comentários,
Como que você percebe o efeito da tecnologia na sua vida, no cansaço, no estresse? E fala o que você já tentou fazer para diminuir o uso, se você conseguiu ou não conseguiu. Porque um dos problemas é esse, a tecnologia é onipresente em nossas vidas. Eu mesmo dependo de tecnologia para trabalhar e sou muito grato a isso. A tecnologia me permite atender clientes de várias partes do país e estar perto da minha família. Sem isso, eu não poderia dar continuidade à minha empresa de consultoria e atender gente de tantas partes do país sem precisar viajar, sem precisar ficar longe da minha esposa, dos meus filhos, que para mim é algo muito importante estar perto deles. Então a tecnologia trouxe muitas coisas boas para nós, mas ela trouxe alguns perigos, alguns desafios e a gente precisa cuidar de tudo isso. Bom, então vamos lá às 4 dicas que eu tenho para te ajudar a lidar melhor com a tecnologia. A primeira delas é diminuir o tempo de tela. A gente ficou com uma dependência muito grande, assim, exagerada, de resolver tudo pelo celular. E a gente precisa voltar para algumas velhas práticas que a gente tinha antes. O grande problema é que o celular ele virou um substituto para todos os nossos aparelhos que a gente usava antes, como o telefone, calculadora, GPS e tantas outras coisas, né? O despertador que boa parte usa. É o celular hoje em dia, né? Ninguém mais tem aquele rádio relógio, o despertador que a gente dava corda. Isso nem existe, né? Os mais novos nem sabem do que eu estou falando aqui. Mas isso faz com que a gente esteja muito dependente, porque a gente resolve tudo nele. Então, adote aparelhos alternativos, né? Compre um cronômetro, né? Se você precisa marcar tempo. Compre uma calculadorinha de mesa se você faz conta bastante. Adota ter um despertador que não seja seu celular. Isso vai te ajudar demais a se libertar. Porque toda vez que a gente pega o celular para fazer alguma coisa, se a gente percebe que tem alguma notificação ali, isso vai puxar a nossa atenção. Então, quando a gente tem dispositivos substitutos, a gente diminui um pouco a dependência do celular. A segunda dica é separar um pouco o horário de trabalho, de estudo e o horário de família. Não deixa tudo misturado, porque aí vira uma bagunça. Então, se eu estou aqui no meu escritório, e aí eu pego meu celular, já começo a olhar grupo da família, eu vou certamente procrastinar e não fazer o que eu tenho que fazer. Então, se eu estou aqui trabalhando, esse é o meu momento de trabalhar. Meu celular muitas vezes até fica em casa. Eu tenho um celular pessoal, um celular de trabalho, e o pessoal eu deixo lá em casa. E o de trabalho é o que eu uso aqui e também eu não levo para casa. Ele fica aqui no escritório, na sexta-feira eu deixo ele aqui, na segunda-feira eu vou pegar de novo. Então separa esses horários. Se você não tem 2 aparelhos, também não tem problema. Mas tenta focar, esteja 100% presente naquilo que está fazendo. Isso é muito bonito de falar na teoria, mas na prática é bastante difícil de conseguir. Eu demorei muito tempo para conseguir fazer isso e hoje já virou um hábito, não é algo que eu preciso fazer esforço, é algo que se tornou natural para mim. Eu não preciso ficar me policiando para não pegar o celular durante o trabalho ou não usar o celular de trabalho à noite junto com os meus filhos. Mas é um hábito que foi sendo adquirido e que hoje não leva esforço. Mas você vai precisar fazer esse esforço no começo para adquirir esse hábito. A terceira dica, e que as pesquisas mostram que ajuda muito a restaurar a nossa atenção, melhorar a saúde mental, é passar mais tempo em contato com a natureza. Essa tecnologia traz uma grande estimulação de estímulos que não são, vamos chamar assim, de reais, né, verdadeiros. São máquinas, né, são criados ali nas telas. Eu lembro quando eu era pequeno e meus pais, todos os pais de amigos sempre falavam, né, não fica tão perto da tela assistindo televisão que isso vai te fazer mal. Hoje a gente está com uma tela colada na nossa cara aí boa parte do dia. Então certamente isso faz mal. E o que vai fazer bem? A gente se conectar com o que é real, com a natureza.
Então você sair simplesmente para sentar numa praça, sem nenhum estímulo ali, observar ou ler um livro, né? Ou ir fazer um passeio num parque, algo mais que eu gosto também, cachoeiras, contato mais direto com a natureza, observar pássaros. Pode parecer algo que é até estranho de falar hoje em dia, mas certamente faz a diferença, ajuda a sua cabeça a dar uma desligada e a simplesmente deixar a atenção ali ser chamada pelo pássaro que está voando, por uma folha caindo. Isso vai fazer muito bem ao seu cérebro. Então, se você já tentou isso, conta pra mim aí nos comentários. E a quarta e última dica é voltar também a coisas que a gente fazia antes. A passeio com os amigos, a conversa com a família, aquele jantar gostoso ali com as pessoas que você estima muito. Isso a gente foi deixando de fazer e o online não substitui isso. As pesquisas vêm mostrando isso, que essa conexão presencial ela precisa voltar, ela precisa retomar. Um bom exemplo que eu fiz ontem à noite com o meu filho foi pegar um jogo ali de tabuleiro, um jogo de cartas, e a gente brincar. Ele tem 6 anos, mas foi um momento super divertido. Eu, ele, minha esposa, nós 3 ali brincando com 0 telas ali. E um momento interativo, gostoso, divertido em família, que eu também tenho recordações quando era menor, jogo de baralho com os primos, passeio na fazenda, tinha um primo que tinha uma fazenda e a gente brincava, passeava, era muito bom estar ali, jogar bola, subir em árvore, eram coisas muito gostosas que a gente foi deixando de fazer. Então eu não quero ser um saudosista aqui, né, um velhinho que acha que tudo do passado era melhor. Não é assim, tinha muitas coisas boas, hoje também tem muitas coisas boas, só que a gente precisa conseguir equilibrar isso. Então esse é o grande desafio hoje, conseguir equilibrar o uso de tecnologia com uma vida saudável, que não nos leve a estarmos ansiosos, a precisar de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, como eu tenho visto boa parte das pessoas com quem eu convivo, e é cada vez maior essa necessidade de cuidados psiquiátricos. E a gente precisa prestar atenção se o nosso estilo de vida não está predispondo a isso, e a gente não vai se manter eternamente em cuidados psiquiátricos. Então eu quero que você observe isso, você me conte aqui nos comentários o que você tem feito para lidar melhor com esses desafios da tecnologia, e eu vou te esperar no próximo vídeo aqui do nosso canal.